O som estridente da sirene da ambulância cortava o ar denso da manhã paulistana, enquanto Isabela Cardoso corria pelos corredores do Hospital das Clínicas, seus tênis brancos rangendo contra o piso encerado. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque apressado, e gotas de suor brilhavam em sua testa. "Parada cardíaca na sala 14", gritou uma enfermeira, e Isabela sentiu seu coração acelerar. Era sempre assim. Mesmo após 3 anos trabalhando na UTI cardíaca, a adrenalina ainda tomava conta de seu corpo a cada emergência. O paciente era um homem de meia idade, inconsciente, com os lábios azulados e a pele pálida como papel. Isabela posicionou-se ao lado da maca, suas mãos treinadas, já assumindo o controle da situação. "Há quanto tempo?", perguntou ao paramédico, enquanto checava os sinais vitais. "Aproximadamente 5 minutos. Encontramos ele caído no escritório." Isabela trabalhou com precisão cirúrgica, aplicando as técnicas de reanimação que conhecia de cor. Suas mãos pressionavam o peito do homem em movimentos rítmicos, contando mentalmente as compressões. 1, 2, 3. "Volta!", gritou o médico, e todos se afastaram enquanto o desfibrilador era aplicado. O corpo do homem se contraiu violentamente. Depois voltou à imobilidade. Isabela olhou para o monitor. Ainda uma linha reta. Novamente, mais 15 minutos de luta intensa. Isabela alternava entre massagem cardíaca e ventilação, suas mãos já doloridas, mas determinadas. Não era apenas mais um paciente, ela podia sentir. Havia algo naquele homem que a fazia lutar com uma intensidade diferente. Finalmente, um bip irregular ecoou pelo quarto, depois outro e outro. "Conseguimos", murmurou o médico, e Isabela sentiu suas pernas tremerem de alívio. O homem tinha sido salvo, mas seu estado ainda era crítico. Enquanto ele era levado para a UTI, Isabela permaneceu parada no corredor, tentando processar o que tinha acontecido. Por que aquele caso havia mexido tanto com ela? 3 dias depois, Isabela estava organizando seus pertences no pequeno apartamento que dividia com sua irmã mais nova, Camila, na zona norte de São Paulo. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. "Alô? Isabela Cardoso?" A voz era masculina, elegante, com um sotaque refinado. "Sim, quem fala?" "Meu nome é Dr. Eduardo Ferreira. Sou médico particular e gostaria de conversar com você sobre uma oportunidade de trabalho." Isabela franziu a testa. Ofertas de trabalho particular não eram comuns para uma fisioterapeuta como ela, especialmente uma que vinha de uma família simples da periferia. "Que tipo de oportunidade?" "Preciso de uma profissional especializada em cardiologia para cuidar de um paciente em casa. Alguém com experiência em UTI e que possa estar disponível em tempo integral." "Tempo integral?" "Sim. O paciente requer cuidados constantes. É um homem de 45 anos com cardiomiopatia dilatada em estágio avançado. A remuneração seria de R$ 15.000 mensais, mais benefícios." Isabela quase derrubou o telefone. R$ 15.000? Ela ganhava menos da metade disso no hospital. Posso saber quem é o paciente?" "Ricardo Monteiro. Talvez você já tenha ouvido falar dele." O nome ecoou em sua mente. Ricardo Monteiro, o empresário que havia construído um império no ramo imobiliário, autor de 2 livros best-sellers sobre negócios e desenvolvimento pessoal. Isabela já havia visto seu rosto em revistas, sempre impecável, sempre confiante. "Eu preciso pensar." "Claro. Mas não demore muito. O Sr. Monteiro está aguardando na clínica particular, e sua condição é delicada." Após desligar, Isabela ficou parada no meio da sala, processando a informação. Camila, que cursava direito na faculdade pública, levantou os olhos dos livros. Quem era? Uma proposta de trabalho, cuidar de um paciente particular. Quanto? 15.000. Camila deixou escapar um assovio baixo. Isa, com esse dinheiro você poderia... Eu sei, Isabela suspirou. Poderia pagar sua faculdade sem você ter que trabalhar meio período. Poderia ajudar a mãe com as contas. Poderia. Mas é estranho.
Por que escolheram justamente a mim? Na manhã seguinte, Isabela estava parada em frente ao portão imponente de uma mansão nos Jardins. A construção era moderna, com linhas clean e jardins perfeitamente cuidados. Tudo ali respirava dinheiro e sofisticação, um mundo completamente diferente do seu. Uma mulher de aproximadamente 60 anos, vestida com um terno discreto, abriu a porta. Senhorita Cardoso, sou Helena, a governanta da casa. O senhor Monteiro está esperando. O interior da casa era ainda mais impressionante. Obras de arte nas paredes, móveis de design, uma biblioteca que ocupava uma parede inteira. Isabela se sentiu deslocada, como se estivesse invadindo um espaço que não era seu. Helena a conduziu até um amplo escritório no segundo andar. E foi ali que Isabela o viu. Ricardo Monteiro estava sentado em uma poltrona de couro, vestindo um robe escuro sobre uma camisa branca. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados, mas seu rosto estava pálido, com olheiras profundas. Mesmo assim, havia algo magnético em sua presença. Senhorita Cardoso, sua voz era a mesma do telefone, profunda, controlada. Obrigado por vir. Senhor Monteiro? Isabela aproximou-se, notando como ele a observava atentamente. Fiquei surpresa com o convite. Sente-se, por favor. Ele gesticulou para uma cadeira em frente à sua. Imagino que esteja se perguntando por que a escolhi especificamente. Confesso que sim. Ricardo inclinou-se levemente para a frente, seus olhos azuis fixos nos dela. Você salvou minha vida há 3 dias. O mundo de Isabela parou. O paciente da emergência, o homem que ela havia reanimado, era ele. Eu não sabia. Claro que não sabia. Estava ocupada demais me trazendo de volta à vida. Um sorriso sutil curvou seus lábios. Quando acordei na UTI, perguntei quem havia feito a reanimação. Soube que uma jovem fisioterapeuta havia se recusado a desistir, mesmo quando outros achavam que era tarde demais. Isabela sentiu suas bochechas corarem. Eu apenas fiz meu trabalho. Não, você fez muito mais que isso. Ricardo se recostou na poltrona. Você lutou por mim quando eu mesmo havia desistido de lutar. Houve um silêncio tenso entre eles. Isabela podia sentir a intensidade do olhar dele, como se estivesse sendo avaliada, medida. Minha condição é grave, ele continuou. Cardiomiopatia dilatada em estágio avançado. Meu coração está falhando, e os médicos me dão no máximo 2 anos de vida. Existe a possibilidade de transplante? Estou na lista de espera há 8 meses, mas você sabe como funciona no Brasil. A fila é longa, e doadores compatíveis são raros. Isabela assentiu. Já havia visto muitos pacientes na mesma situação. Preciso de alguém que entenda minha condição, que possa monitorar meus sinais vitais, me ajudar com a medicação e... Ele hesitou. Que não me trate como um moribundo. Como assim? Todos ao meu redor andam nas pontas dos pés, sussurrando, olhando para mim como se eu fosse quebrar a qualquer momento. Não suporto piedade. Isabela o estudou por um momento. Havia orgulho naquele homem, mas também uma vulnerabilidade cuidadosamente escondida. Senhor Monteiro, preciso ser honesta. Nunca trabalhei como cuidadora particular. Minha experiência é hospitalar. Exatamente por isso que a quero. Você não está contaminada pelos vícios do atendimento domiciliar. Você sabe o que é lutar pela vida. E quanto às suas expectativas, o que exatamente esperaria de mim? Ricardo se levantou lentamente, caminhando até a janela que dava para o jardim. Monitoramento constante dos sinais vitais, assistência com medicação, tomo 17 remédios diferentes por dia, acompanhamento nas consultas médicas e... Ele virou-se para ela. Companhia. Companhia? Vivo sozinho nesta casa há 5 anos. Não tenho família próxima, poucos amigos verdadeiros. A solidão é quase tão mortal quanto a doença. Isabela sentiu algo se mexer em seu peito. Havia uma tristeza profunda naquelas palavras. Uma dor que ia além do físico. Onde eu ficaria? Há um quarto no andar térreo, ao lado da minha suíte. Você teria total privacidade.
mas estaria perto caso eu precisasse durante a noite. E os horários? Flexíveis. Não sou um patrão convencional, senhorita Cardoso. Sou um homem doente que precisa de cuidados, mas também de humanidade. Isabela levantou-se, caminhando até a estante de livros. Havia títulos em português, inglês, francês, biografias, romances, livros de negócios. Você lê muito. Costumava escrever também. 2 livros publicados, um terceiro pela metade. Desde o diagnóstico, as palavras parecem ter fugido de mim. Talvez elas voltem. Ricardo a observou com interesse renovado. Você realmente acredita nisso? Acredito que enquanto há vida, há possibilidade. Mesmo para um homem de 45 anos com o coração falhando? Especialmente para um homem de 45 anos que ainda tem muito a viver. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Menos tenso, mais reflexivo. Quando poderia começar? Perguntou Ricardo. Preciso de alguns dias para organizar minha saída do hospital e... Claro, não há pressa. Ele voltou para a poltrona. Senhorita. Cardoso, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que se tornou fisioterapeuta? Isabela hesitou. Era uma pergunta que tocava em feridas ainda sensíveis. Meu pai morreu de infarto quando eu tinha 15 anos. Poderia ter sido salvo se tivesse recebido o atendimento adequado mais cedo. Decidi que queria ser a pessoa que ajudasse outros pais a voltarem para casa. Ricardo assentiu lentamente. Entendo por que você lutou tanto por mim naquele dia. Talvez. Há mais alguma coisa que queira saber sobre a posição? Isabela respirou fundo. Senhor Monteiro, preciso saber. Você está procurando apenas uma profissional de saúde ou há outras expectativas? A pergunta ficou suspensa no ar. Ricardo a encarou diretamente. Senhorita Cardoso, sou um homem direto. Não vou mentir dizendo que sua presença não me afeta de maneiras que vão além do profissional. Você é uma mulher bonita, inteligente, e há algo em você que... Ele pausou. Que me faz querer viver mais alguns dias. Isabela sentiu seu coração acelerar. Mas, ele continuou. Sou também um homem de palavra. Se aceitar trabalhar aqui, será tratada com todo o respeito e profissionalismo. Qualquer coisa além disso, bem, teria que surgir naturalmente. Entendo. Entende mesmo? Porque preciso que fique claro. Não estou procurando uma enfermeira submissa ou uma companhia comprada. Estou procurando alguém que me veja como um homem, não como um paciente terminal. Isabela o estudou por um longo momento. Havia algo naquele homem que a intrigava, que ia além de sua condição médica ou sua riqueza. Uma inteligência afiada, uma vulnerabilidade oculta, uma força que persistia mesmo diante da doença. Aceito. Ela disse finalmente. Tem certeza? Não quer pensar mais? Tenho certeza. Ricardo se levantou estendendo a mão. Bem-vinda à equipe 5 Senhorita Cardoso. Quando suas mãos se tocaram, Isabela sentiu uma corrente elétrica subir por seu braço. Pelos olhos de Ricardo, ela percebeu que ele havia sentido a mesma coisa. Pode me chamar de Isabela, ela disse, ainda sentindo o calor da mão dele. E você pode me chamar de Ricardo. Afinal, vamos passar muito tempo juntos. 3 dias depois, Isabela estava de volta à mansão, desta vez com 2 malas e uma mistura de nervosismo e expectativa. Helena a recebeu na porta e a conduziu ao seu novo quarto. O espaço era maior que seu quarto anterior, com móveis de qualidade e uma vista para o jardim. Havia uma pequena estante vazia, uma escrivaninha e uma poltrona de leitura. O Sr. Ricardo pediu para deixar estes livros para você, disse Helena, apontando para uma pilha na escrivaninha. Ele achou que poderia gostar. Isabela examinou os títulos. Eram todos sobre cardiologia avançada, tratamentos inovadores, casos clínicos complexos. Uma escolha cuidadosa, pensada. Onde ele está agora? No escritório. Ele trabalha todas as manhãs, enquanto ainda tem energia. Trabalha em quê?
tentando terminar o terceiro livro. Embora, bem, ele tenha enfrentado dificuldades para escrever ultimamente. Isabela assentiu e começou a desempacotar suas coisas. Quando terminou, foi procurar Ricardo para estabelecer a rotina de cuidados. Encontrou-o no escritório, sentado em frente ao computador, mas a tela estava em branco. Ele olhava pela janela com uma expressão distante. "Bom dia", ela disse suavemente. Ricardo virou-se e seu rosto se iluminou ligeiramente. "Isabela, já se instalou?" "Sim, obrigada pelos livros. Achei que poderia interessar. Você tem fome de conhecimento. Percebi isso em nosso primeiro encontro." "Como você percebeu?" "Pela forma como me fazia perguntas no hospital. Não eram perguntas técnicas rotineiras. Você queria realmente entender." Isabela aproximou-se da mesa dele. "E o livro? Como está indo?" Ricardo suspirou. "Não está. Parece que as palavras desapareceram junto com outras coisas. Posso saber sobre o que é?" "Superação", ironicamente. Ele riu sem humor. "Como encontrar força para continuar quando tudo parece perdido? Como transformar a dor em propósito? Talvez você esteja vivendo o livro em vez de escrevê-lo." Ricardo a olhou com interesse. "Como assim?" "Às vezes precisamos viver a experiência antes de conseguir traduzi-la em palavras. Talvez você ainda não tenha chegado ao final da história. E se o final for a morte? E se não for?" Eles se olharam por um momento longo e intenso. Isabela podia ver algo mudando nos olhos dele. Uma fagulha de esperança que não estava lá antes. "Vamos começar com a rotina médica?" ela sugeriu, quebrando o momento. "Claro." Durante a próxima hora, Isabela fez uma avaliação completa. Verificou os sinais vitais, examinou a medicação, fez perguntas sobre sintomas e limitações. Sua abordagem era profissional, mas gentil. "Sua pressão está um pouco alta", ela observou. "Você tem sentido mais estresse ultimamente? Desde que acordei no hospital, tudo parece mais intenso. É natural. Experiências próximas à morte podem amplificar nossas percepções." "Você já passou por algo assim?" Isabela hesitou. "Não exatamente, mas já vi muitos pacientes lidando com isso. E como eles superam? Alguns encontram um novo propósito. Outros aprendem a viver o presente de forma mais intensa. Alguns..." Ela pausou. "Alguns descobrem que não estavam realmente vivendo antes." Ricardo assentiu pensativo. "E você, Isabela? Você está realmente vivendo?" A pergunta a pegou desprevenida. "Eu acredito que sim." "Acredita ou sabe?" "Por que pergunta?" "Porque reconheço alguém que está passando pelos movimentos da vida sem realmente senti-la." "Você tem quantos anos?" 25. "E já teve um grande amor?" Isabela sentiu suas bochechas corarem. "Não vejo como isso é relevante para sua capacidade de me ajudar a viver plenamente." Ricardo se inclinou para a frente. "É absolutamente relevante. Como você pode me ensinar a abraçar a vida se nunca abraçou a sua? Eu abraço minha vida. Trabalho, família, responsabilidades. Mas quando foi a última vez que fez algo só porque queria? Quando foi a última vez que se permitiu ser vulnerável?" Isabela se levantou, subitamente desconfortável. "Acho que deveríamos focar em sua saúde." "Minha saúde não é apenas física, Isabela. É emocional, mental, espiritual. Se você vai me ajudar a viver, precisa entender que viver é mais do que simplesmente respirar." Ela o encarou, vendo algo novo em seus olhos. Não era apenas um paciente. Era um homem inteligente, complexo, que a desafiava de maneiras que ela não esperava. "Está bem", ela disse finalmente. "Não, nunca tive um grande amor. Nunca me permiti ter. Sempre houve outras prioridades." "Como quais?" "Estudar, trabalhar, cuidar da família. Não havia tempo para outras coisas. E agora? Agora estou aqui, cuidando de você." Ricardo sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela havia visto desde que o conhecera. "Então talvez nós dois estejamos no lugar certo."
E naquele momento Isabela soube que os próximos meses seriam muito mais complicados do que havia imaginado. Não apenas porque Ricardo estava doente, mas porque ele estava fazendo perguntas que ela havia passado anos evitando. O sol da tarde entrava pela janela do escritório, banhando ambos em uma luz dourada. E ali, naquele momento silencioso, algo começou a mudar entre eles. Algo que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar, mas que ambos sentiam crescendo, inevitável como a maré. Ricardo voltou a olhar para a tela em branco do computador, mas agora havia algo diferente em sua expressão. Como se pela primeira vez em meses, as palavras estivessem começando a voltar. E Isabela, observando-o em silêncio, percebeu que sua própria vida estava prestes a mudar de maneiras que ela jamais poderia ter previsto. As primeiras 2 semanas na mansão de Ricardo estabeleceram uma rotina que Isabela jamais havia experimentado. Acordava às 6 da manhã, checava os sinais vitais dele ainda dormindo, preparava sua medicação matinal e aguardava que ele despertasse naturalmente. Ricardo era um homem de hábitos precisos. Tomava banho às 7, café da manhã às 7:30. Sempre 2 fatias de pão integral, uma xícara de café descafeinado e frutas frescas. Depois, dirigia-se ao escritório, onde fingia trabalhar em seu livro até que a fadiga o obrigasse a descansar. Você não precisa ficar me observando como um falcão, disse ele numa manhã, sem levantar os olhos da tela do computador. Isabela estava organizando alguns papéis na mesa ao lado, mas ele tinha razão. Ela o observava. Não apenas por questões médicas, mas porque havia algo fascinante na forma como ele lutava contra suas limitações. Faz parte do meu trabalho, respondeu ela. Mentirosa. Ricardo finalmente olhou para ela, um sorriso de canto curvando seus lábios. Você está tentando me decifrar. E por que eu faria isso? Porque sou um quebra-cabeças que você não consegue resolver. Um homem rico que não parece feliz, um escritor que não consegue escrever, um paciente que se recusa a se comportar como vítima. Isabela colocou os papéis de lado e se virou para ele completamente. Você tem razão. Você me intriga. Como? A maioria dos meus pacientes, quando descobrem que estão morrendo, passa por 5 estágios: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Você parece ter pulado direto para a aceitação, mas há algo mais. Ricardo se recostou na cadeira. Algo mais? Você não aceitou apenas que está morrendo. Você aceitou o que nunca viveu. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ricardo virou-se para a janela, observando o jardim onde Helena cuidava das roseiras. Minha ex-esposa costumava dizer que eu era emocionalmente indisponível. Ele disse finalmente. Levei 10 anos para perceber que ela estava certa. Era a primeira vez que Ricardo mencionava uma ex-esposa. Isabela sentiu uma pontada estranha no peito. Ciúme? Curiosidade? Ela não sabia bem. Vocês foram casados por muito tempo? 8 anos. Marina era arquiteta, linda, inteligente. Tudo que um homem poderia querer. O que aconteceu? Eu aconteci. Ricardo riu amargamente. Estava sempre trabalhando, sempre construindo o próximo negócio, sempre focado no futuro. Ela queria filhos, eu queria esperar até ter mais dinheiro. Ela queria viajar, eu queria terminar mais um projeto. Ela queria intimidade, eu queria controle. E quando vocês se separaram? Há 5 anos, ela conheceu um professor de literatura, um homem que sabia ouvir, que estava presente. Casaram no ano seguinte e tiveram 2 filhos. Isabela podia sentir a dor em sua voz, mesmo anos depois. Você a amava? Achava que sim, mas amor não é apenas um sentimento, é uma ação. É escolher estar presente, vulnerável, disponível. Eu não sabia fazer isso. E agora? Ricardo a olhou diretamente. Agora não tenho escolha. A doença tirou todas as minhas máscaras. Talvez isso seja um presente. Como assim? Talvez você precise estar nu para descobrir quem realmente é. Ricardo estudou seu rosto por um longo momento. Você é muito sábia para alguém de 25 anos. Ou muito ferida.
A honestidade da resposta pegou ambos de surpresa. Isabela não tinha planejado ser tão direta. Conte-me sobre suas feridas, disse Ricardo suavemente. Isabela hesitou. Não era algo que costumava compartilhar, especialmente com pacientes. Mas havia algo na forma como Ricardo a olhava, sem julgamento, apenas interesse genuíno. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos, começou ela. Infarto fulminante aos 42. Um dia ele estava lá, no dia seguinte, não estava mais. Sinto muito. Obrigada. Mas o pior não foi perdê-lo. Foi ver minha mãe se destruir. Ricardo franziu a testa. Como assim? Ela simplesmente desistiu. Parou de cuidar de si mesma, parou de cuidar de nós. Camila tinha apenas 10 anos, e eu tive que crescer da noite para o dia. E você culpa ela por isso? Culpava. Agora entendo que a dor de perder o amor da sua vida pode ser devastadora. Mas na época, eu prometi que nunca seria tão dependente de alguém a ponto de me perder completamente. Por isso nunca se permitiu amar? Por isso nunca me permiti ser vulnerável. Ricardo assentiu lentamente. Nós dois somos especialistas em autoproteção. A diferença é que você teve uma vida inteira para aprender. Eu tenho 25 anos e já estou cansada de me esconder. E o que você faria se não estivesse se escondendo? A pergunta ficou suspensa no ar. Isabela percebeu que não tinha uma resposta pronta. Não sei, admitiu. Talvez eu beijasse o homem que não consigo parar de pensar. O ar entre eles mudou instantaneamente. Ricardo se inclinou para a frente, seus olhos escuros fixos nos dela. E se esse homem fosse seu paciente? Então seria complicado. E se ele estivesse morrendo? Seria trágico. E se ele quisesse beijá-la também? O coração de Isabela acelerou. Então teríamos um problema. Ricardo se levantou lentamente, aproximando-se dela. Isabela permaneceu imóvel, mesmo sabendo que deveria se afastar. Isabela, ele murmurou, parando a poucos centímetros dela. Ricardo, você salvou minha vida, e agora está me ensinando a vivê-la. É apenas meu trabalho. Não, não é. Ele ergueu a mão, tocando gentilmente seu rosto. Você me faz querer lutar por mais tempo. Isabela fechou os olhos, inclinando-se inconscientemente para o toque dele. Era errado, era complicado, era perigoso. Mas também era a coisa mais real que ela havia sentido em anos. O som da campainha da entrada os separou abruptamente. Helena passou pelo corredor, seus passos ecoando no piso de mármore. Deve ser Dr. Ferreira, disse Ricardo se afastando. Consulta médica. Isabela assentiu, tentando recompor sua respiração. Vou buscá-lo. Quando ela saiu do escritório, Ricardo ficou parado no meio da sala, uma mão no peito, sentindo seu coração disparado. Não era apenas a medicação, era ela. Isabela estava fazendo coisas ao seu coração que nenhum remédio conseguia. Dr. Eduardo Ferreira era um homem na casa dos 60, cabelos grisalhos e óculos de leitura. Tinha sido médico pessoal de Ricardo há 3 anos e conhecia bem sua condição. Como você tem se sentido? Perguntou, enquanto verificava a pressão arterial. Melhor, respondeu Ricardo, olhando para Isabela que organizava algumas fichas. Os números confirmam. Sua pressão está mais estável e a frequência cardíaca melhorou. É o trabalho da Isabela. Dr. Ferreira seguiu seu olhar. Senhorita Cardoso, você tem feito um excelente trabalho. Os resultados são notáveis. Obrigada, doutor. Na verdade, continuou o Dr. Ferreira, tenho algumas novidades sobre a lista de transplante. Ricardo se tensou. Que tipo de novidades? Sua posição melhorou, de 13º para 8º lugar. E o que isso significa? Significa que suas chances aumentaram consideravelmente. Se tudo correr bem, talvez tenhamos uma oportunidade nos próximos 6 meses. Isabela sentiu uma mistura estranha de alívio e decepção. Se Ricardo fizesse o transplante, ele não precisaria mais de seus cuidados. Ela voltaria para sua vida anterior, e ele seguiria com a dele. Há algo que preciso mencionar.
disse Dr. Ferreira, guardando os instrumentos. Para manter essa posição na lista, você precisa estar em condições físicas e emocionais ideais. Qualquer deterioração pode nos fazer perder essa oportunidade. Entendo. Isso significa nada de estresse desnecessário, exercícios leves regulares e... Ele olhou entre Ricardo e Isabela. Estabilidade emocional. Depois que o médico partiu, um silêncio desconfortável se instalou entre eles. A realidade da situação havia sido colocada em palavras claras. 6 meses, disse Ricardo finalmente. É uma boa notícia, respondeu Isabela, mas sua voz soava forçada. É. Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Isabela, Ricardo disse eventualmente, o que quase aconteceu mais cedo foi um erro. Foi? Ela o encarou. Tem que ser. Você ouviu o Dr. Ferreira. Você precisa de estabilidade emocional. Se nos envolvermos, eu terei um motivo ainda maior para viver. E se der errado? Se eu te magoar? Se você me magoar? O estresse poderia custar sua posição na lista. Ricardo se aproximou dela novamente, mas desta vez manteve distância. E se não der errado? Ricardo. E se for exatamente o que nós dois precisamos? Isabela sentiu lágrimas queimando seus olhos. Não posso arriscar sua vida por causa dos meus sentimentos. E se minha vida não valer a pena sem eles? A pergunta ecoou no escritório como um tiro. Isabela sabia que qualquer resposta mudaria tudo entre eles. Preciso de ar, ela murmurou, saindo rapidamente. Isabela caminhou pelo jardim até encontrar um banco sob uma jabuticabeira. As lágrimas que havia estado segurando finalmente começaram a cair. Estava se apaixonando por Ricardo. Não havia como negar. Mas amá-lo significava arriscar perdê-lo de uma forma ou de outra. Posso me sentar? Ela olhou para cima e viu Helena se aproximando com uma bandeja de chá. Claro. Helena se sentou ao lado dela, servindo 2 xícaras da bebida fumegante. Trabalho para o Sr. Ricardo há 7 anos, disse ela calmamente. Nunca o vi como tem estado nas últimas semanas. Como assim? Vivo. Ele está vivo novamente. Isabela tomou um gole do chá, tentando se acalmar. Helena, posso fazer uma pergunta? Claro. Como ele era antes da doença? Helena considerou a pergunta cuidadosamente. Brilhante, mas distante. Bem-sucedido, mas solitário. Ele construiu muros tão altos que nem ele mesmo conseguia escalá-los. E agora? Agora ele está deixando alguém entrar pela primeira vez em anos. Mas e se eu o machucar? Helena a olhou com gentileza. Minha querida, ele já está machucado. A questão é, você vai ajudá-lo a se curar? Naquela noite, Isabela não conseguiu dormir. Ficou na varanda de seu quarto, observando as estrelas e pensando nas palavras de Helena. Estava na casa há apenas 2 semanas, mas parecia uma vida inteira. Por volta da meia-noite, ouviu passos no jardim. Olhou para baixo e viu Ricardo caminhando entre as árvores, uma sombra solitária na paisagem iluminada pela lua. Sem pensar 2 vezes, desceu para encontrá-lo. Não consegue dormir também? Perguntou, aproximando-se. Ricardo se virou. Pensei que estava dormindo. Estava pensando demais. Sobre? Isabela respirou fundo. Sobre o que você disse mais cedo. Sobre sua vida não valer a pena sem sentimentos. E você está certo. Ricardo deu um passo em sua direção. Isabela! Não, deixe-me terminar. Ela ergueu a mão. Você está certo, mas isso não muda o fato de que é arriscado. Para você, para mim, para tudo. E qual é a alternativa? Passar os próximos 6 meses fingindo que não sentimos nada? Talvez. Não posso fazer isso. E eu não posso arriscar sua vida. Ricardo caminhou até ela, parando bem próximo. Então vamos fazer um acordo. Que tipo de acordo? Vamos ser honestos um com o outro sobre o que sentimos, mas não vamos agir sobre isso até depois do transplante. Isabela o estudou. E se não houver transplante?
Então pelo menos teremos sido honestos. E se houver? Então poderemos explorar isso sem a pressão da minha condição médica. Era uma proposta sensata, mas Isabela sabia que seria uma das coisas mais difíceis que já havia feito. Está bem, ela disse finalmente. Honestidade sem ação. Honestidade sem ação, ele repetiu. Eles se olharam por um longo momento, a tensão sexual quase palpável entre eles. Então, disse Ricardo, para ser honesto, eu não consigo parar de pensar em você. O coração de Isabela disparou. Para ser honesta, eu também não. E quando você me toca durante os exames médicos, preciso de toda a minha força de vontade para não te puxar para perto. Ricardo. E você? O que sente? Isabela fechou os olhos, lutando contra todos os seus instintos de autopreservação. Sinto que poderia me perder em você completamente. E isso me aterroriza. Por quê? Porque se te perder depois de me entregar, não sei se vou conseguir me recuperar. Ricardo estendeu a mão, tocando gentilmente seu braço. E se você não me perder? E se eu perder? Então pelo menos teremos tido algo real. Isabela abriu os olhos, encontrando os dele na penumbra do jardim. 6 meses? 6 meses. E depois decidimos? E depois decidimos. Eles permaneceram ali parados, separados por alguns centímetros e por um acordo que seria testado a cada dia. Mas pela primeira vez desde que Isabela chegara à mansão, ambos sentiam que havia esperança. Não apenas de cura para Ricardo, mas de descoberta para ambos. Devíamos voltar, disse ela finalmente. Sim, devíamos. Mas nenhum dos dois se moveu. Ficaram ali, bebendo a presença um do outro, sabendo que a partir daquele momento, tudo seria diferente entre eles. Quando finalmente se separaram, cada um indo para seu quarto, ambos carregavam a mesma certeza. Os próximos 6 meses seriam os mais longos e os mais importantes de suas vidas. E lá no jardim, sob as estrelas que haviam testemunhado sua promessa, uma história de amor verdadeiro começava a florescer, mesmo diante da incerteza da vida e da inevitabilidade da transformação. O mês que se seguiu ao acordo no jardim foi uma dança delicada entre proximidade e distância. Isabela e Ricardo haviam estabelecido regras, mas descobriram que o coração não seguia protocolos médicos nem contratos emocionais. As manhãs começaram a ter um ritual próprio. Isabela entrava no quarto de Ricardo às 7 em ponto, encontrando-o já acordado, olhando pela janela. Ele sempre sorria quando a via, um sorriso que parecia reservado exclusivamente para ela. Bom dia, doutor, ela dizia, usando o tom profissional que haviam acordado manter. Bom dia, fisioterapeuta, ele respondia, mas havia uma intimidade no tom que contradizia a formalidade das palavras. Nesta manhã específica, enquanto Isabela verificava sua pressão arterial, Ricardo observava seu rosto concentrado. Você sempre franze a testa quando está preocupada, ele comentou. Não estou preocupada. Está sim. Minha pressão subiu? Isabela hesitou. Um pouco. Quanto? 15 pontos. Ricardo suspirou. É por causa do que aconteceu ontem. Ontem. Isabela tentou não pensar no que havia acontecido ontem. Eles estavam na biblioteca, ela ajudando-o a organizar seus manuscritos, quando ele tropeçou ligeiramente. Instintivamente, ela o segurou, e por um momento permaneceram abraçados, o rosto dele a centímetros do seu. Se Helena não tivesse chamado do andar de baixo, não posso continuar fingindo que você não me afeta, disse Ricardo. E aparentemente meu coração também não consegue. Ricardo, eu sei, o acordo. Mas Isabela, isso está me matando mais devagar do que a doença. Isabela terminou de anotar os resultados, tentando manter as mãos firmes. Talvez precisemos de uma distração. Que tipo de distração? Quando foi a última vez que você saiu desta casa? Ricardo pensou. Antes do diagnóstico, deve fazer uns 8 meses. Então hoje vamos sair. Para onde? Deixe comigo. 2 horas depois,
Isabela estava guiando o carro de Ricardo, um BMW preto discreto, pelas ruas de São Paulo. Ele estava no banco do passageiro, claramente nervoso. Onde estamos indo? Paciência. Isabela, eu não saio de casa há meses. E se eu passar mal? E se você simplesmente viver um pouco? Eles pararam em frente a uma livraria independente no bairro da Vila Madalena. Ricardo olhou pela janela, reconhecendo o lugar. A livraria do Beco? Você mencionou que costumava vir aqui antes de ficar famoso. Pensei que pudesse gostar de voltar. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Eu não tinha falado isso para você. Falou sim, na segunda semana. Você disse que sentia falta de ser apenas mais um leitor anônimo. Você lembra de tudo que eu digo? Isabela desligou o motor. Lembro das coisas importantes. Eles entraram na livraria e Ricardo imediatamente relaxou. O cheiro de livros novos e café, a música jazz suave, as prateleiras abarrotadas, tudo era familiar e reconfortante. Ricardo Monteiro? Eles se viraram para ver um homem de meia idade se aproximando. Era Carlos, o dono da livraria. Carlos! Ricardo sorriu, estendendo a mão. Quanto tempo? Mais de um ano, pelo menos. Estava me perguntando onde você havia se metido. Isabela percebeu Ricardo hesitar, não sabendo como explicar sua ausência. Ele estava viajando. Ela interveio suavemente. Pesquisando para o novo livro. Carlos assentiu interessado. E como está indo o novo projeto? Devagar, admitiu Ricardo. Às vezes as palavras não vêm facilmente. Entendo perfeitamente. Quer um café? Ainda fazemos aquele expresso que você gostava. Eles se acomodaram em uma mesinha nos fundos da livraria. Carlos trouxe o café e os deixou sozinhos, mas não antes de mencionar que tinha alguns livros novos que Ricardo poderia gostar de ver. Obrigado, disse Ricardo para Isabela quando ficaram sozinhos. Pelo quê? Por não me deixar explicar que estou doente, por me tratar como normal. Você é normal. Você só acontece de ter uma condição médica. Ricardo tomou um gole do café, observando as pessoas ao redor. Sabe o que mais senti falta? O quê? De ser invisível. Aqui sou apenas mais um cara tomando café. Como era antes do sucesso. Mais simples. Eu escrevia porque amava escrever, não porque tinha deadlines e expectativas. Ele pausou. Era mais honesto. E o que mudou? O sucesso te faz criar uma persona. Você vira uma marca, um produto. Depois de um tempo, você esquece quem era antes da máscara. Isabela inclinou-se para a frente. E quem você era? Ricardo sorriu. Um sorriso nostálgico. Um garoto da Zona Leste que lia tudo que conseguia por as mãos. Filho de uma costureira e um mecânico. Eles economizaram cada centavo para me mandar para a faculdade. Eles devem estar orgulhosos. O sorriso de Ricardo se desvaneceu. Eles morreram antes de me ver realmente ter sucesso. Acidente de carro quando eu tinha 28 anos. Sinto muito. Às vezes me pergunto se eles estariam orgulhosos ou decepcionados. Consegui tudo o que sempre sonhei, mas no caminho perdi outras coisas. Como o quê? A capacidade de me conectar, de ser vulnerável, de amar sem medo. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando o movimento da livraria. Eram quase 14h e o local estava cheio de universitários e profissionais em pausa para o almoço. Posso fazer uma pergunta? Disse Isabela. Claro. Por que você nunca teve filhos? Não com Marina, nem com ninguém? Ricardo considerou a pergunta. Medo. De quê? De ser como meu pai. Isabela franziu a testa. Você disse que ele era mecânico, que economizou para sua educação. Era. E era um bom homem. Mas também era ausente. Trabalhava 12 horas por dia, 6 dias por semana. Quando chegava em casa, estava exausto demais para realmente estar presente. Eu jurei que nunca seria assim. Mas você acabou sendo pior. Meu pai pelo menos tinha uma desculpa. Estava lutando para sobreviver. Eu escolhi o trabalho sobre o relacionamento por ambição.
não por necessidade. E agora? Agora entendo que meus pais fizeram sacrifícios porque me amavam. E que amar alguém significa estar presente, mesmo quando é difícil. Isabela sentiu algo se mexer em seu peito. Ricardo, eu sei. O acordo. Mas preciso que você saiba. Se eu tivesse uma segunda chance, faria tudo diferente. Você tem uma segunda chance. Tenho. Os olhos dela encontraram os dele. Se tudo der certo com o transplante, e você? Estará lá quando eu tiver minha segunda chance? A pergunta ficou suspensa entre eles. Isabela sabia que responder seria quebrar suas próprias regras. Não sei, ela disse honestamente. Depende de quem você escolher ser. No caminho de volta, eles pararam no mercado. Isabela queria comprar ingredientes frescos para o jantar, e Ricardo insistiu em acompanhá-la. Você cozinha? Perguntou ele, enquanto ela escolhia tomates. Cozinho. Minha mãe me ensinou antes de ela desistir de ensinar qualquer coisa. Como ela está agora? Melhor. Depois que comecei a trabalhar com você, consegui pagar uma terapia para ela. Está fazendo bem. E sua irmã? Camila está no último ano de direito. Quer ser promotora. Deve estar orgulhosa de você. Isabela sorriu. Na verdade, ela está preocupada. Por quê? Porque acha que estou me apaixonando pelo meu paciente. Ricardo parou de andar. E está. Isabela continuou escolhendo vegetais, sem olhar para ele. Se estivesse, não te contaria. Faria parte do acordo. Mas você pode me contar se não está. Posso. E? Isabela finalmente o olhou. Não vou te contar. Ricardo riu. Um som genuíno que ela havia aprendido a amar. Você é impossível. Você que me faz perguntas impossíveis. Eles terminaram as compras em um clima mais leve, mas ambos sabiam que a tensão estava crescendo. Cada conversa, cada olhar, cada toque acidental estava construindo algo que logo seria impossível de controlar. Naquela noite, Isabela preparou um jantar especial. Salmão grelhado com legumes, um vinho branco que ela encontrou na adega de Ricardo e uma sobremesa simples de frutas frescas. Não precisava de tudo isso, disse Ricardo quando se sentaram para comer. Queria fazer. Foi um bom dia. Foi o melhor dia que tive em meses. Eles comeram em uma companhia confortável, conversando sobre livros, filmes, viagens que gostariam de fazer. Era fácil esquecer que um deles estava doente e o outro era pago para cuidar dele. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse Ricardo enquanto terminavam a sobremesa. Pode. Você já foi feliz? Realmente feliz? Isabela pensou na pergunta. Alguns momentos, quando passei no vestibular, quando consegui o primeiro emprego, quando vi minha mãe sorrir novamente depois de anos. Mas felicidade cotidiana, a sensação de que sua vida está completa? Não. E você? Antes da doença eu pensava que era feliz, mas era apenas satisfeito. Realizações profissionais, reconhecimento, dinheiro, mas nunca a sensação de completude. E agora? Ricardo a olhou diretamente. Agora tenho momentos de felicidade real, como hoje, como esta noite, como cada manhã quando você entra no meu quarto. Ricardo, eu sei. Mas você perguntou. Eles terminaram o jantar e se dirigiram para a sala de estar. Ricardo pôs um disco de jazz e eles se sentaram no sofá, mantendo uma distância respeitosa. Conte-me sobre seus sonhos, disse ele. Que tipo de sonhos? Os que você tinha quando criança, antes de a vida te ensinar a ser prática. Isabela se acomodou melhor no sofá. Quando era pequena, queria ser bailarina. Sério? Muito sério. Minha mãe me levava para assistir apresentações no Teatro Municipal. Eu ficava hipnotizada. Por que parou? Realidade. Aulas de balé custavam dinheiro que não tínhamos. E depois que meu pai morreu... Você ainda dança? Às vezes, quando estou sozinha em casa. Ricardo se virou para ela. Dance agora. O quê? Dance para mim. Ricardo, eu não... Por favor. Havia algo em sua voz.
uma vulnerabilidade que ela não conseguiu recusar. Lentamente, ela se levantou. A música era suave, melancólica. Isabela fechou os olhos e se deixou levar pelo ritmo. Seus movimentos eram graciosos, cheios de uma tristeza bonita que refletia sua história. Ricardo a observava fascinado. Não era apenas a beleza dos movimentos, mas a pura emoção que ela expressava. Pela primeira vez, ele estava vendo Isabela completamente livre, completamente ela mesma. Quando a música terminou, ela abriu os olhos e encontrou Ricardo de pé, aplaudindo suavemente. Isso foi... Ele começou, mas não conseguiu terminar. Constrangedor? Perfeito. Eles ficaram parados, olhando um para o outro. A distância entre eles parecia tanto física quanto emocional, e ambos sentiam a necessidade urgente de fechá-la. Devíamos ir dormir, disse Isabela, mas não se moveu. Sim, devíamos, concordou Ricardo também sem se mover. O acordo. Mas nenhum dos dois se afastou. A tensão no ar era quase tangível, anos de solidão e semanas de proximidade forçada culminando naquele momento. Foi Ricardo quem finalmente deu o primeiro passo, aproximando-se dela lentamente. Isabela. Não diga nada, ela murmurou. Se você disser algo, vou lembrar porque isso é uma má ideia. E você quer esquecer? Por um momento. Só por um momento. Ricardo ergueu a mão, tocando gentilmente seu rosto. Isabela fechou os olhos, inclinando-se para o toque. Você está tremendo, ele observou. Estou com medo. De quê? De que se eu te beijar agora não vou conseguir parar. E se eu não quiser que você pare? Isabela abriu os olhos encontrando os dele. Então estamos ambos em sérios problemas. A campainha da porta soou, estridente na quietude da noite. Eles se afastaram imediatamente, o momento quebrado mais uma vez pela realidade. Helena apareceu na entrada da sala. Senhor Ricardo, é a senhorita Camila. Ela diz que é urgente. Isabela correu para a porta encontrando sua irmã do lado de fora, visivelmente agitada. Camila, o que aconteceu? A mãe, disse Camila ofegante. Ela está no hospital. Teve um ataque de pânico e desmaiou no trabalho. O mundo de Isabela desabou. Em segundos, ela estava de volta ao modo crise, pegando sua bolsa e as chaves do carro. Vou com você, disse Ricardo, aparecendo atrás dela. Não, você não pode. É muito estresse para seu coração. Isabela, por favor. Ela se virou para ele, lágrimas nos olhos. Já tenho uma pessoa que amo no hospital. Não posso ter duas. A confissão saiu antes que ela pudesse censurá-la. Ricardo ficou parado no hall, processando as palavras enquanto ela saía correndo. Camila olhou entre eles, entendendo imediatamente a situação. Estamos em problemas, não estamos? Ela perguntou para Ricardo. Sim, ele respondeu, ainda olhando para a porta por onde Isabela havia saído. Estamos em sérios problemas. Isabela passou a noite no hospital com sua mãe, que estava estável, mas ainda abalada. Enquanto segurava a mão da mulher que a havia criado, ela pensou no que havia quase acontecido com Ricardo. Ela havia quebrado todas as suas próprias regras em uma noite. Havia dançado para ele, quase o beijado, e finalmente admitido que o amava. E agora, sentada naquele hospital frio, ela percebeu que não havia volta. Independente do acordo, independente das complicações médicas, independente de qualquer coisa, ela estava perdidamente apaixonada por Ricardo Monteiro. A questão agora era, o que ela faria com essa informação? Enquanto isso, na mansão, Ricardo estava acordado em seu escritório, olhando para a tela em branco do computador. Pela primeira vez em meses, as palavras estavam voltando. Mas não eram palavras sobre negócios ou superação. Eram palavras sobre amor, sobre uma mulher que havia entrado em sua vida para salvá-la e acabou transformando-a completamente. Ele começou a escrever, e as palavras fluíram como há muito tempo não acontecia. Estava escrevendo sobre Isabela, sobre eles, sobre a possibilidade impossível de amar alguém quando se está morrendo.
E pela primeira vez desde o diagnóstico, Ricardo Monteiro teve certeza de uma coisa. Ele queria viver. Não apenas sobreviver até o transplante, mas realmente viver. E queria viver com ela. Isabela voltou para a mansão na manhã seguinte com os olhos vermelhos de cansaço e lágrimas. Sua mãe estava estável, mas a noite no hospital havia sido um lembrete cruel de quão frágil a vida poderia ser. E de como as palavras ditas no calor do momento podem mudar tudo. Helena a recebeu na porta com uma xícara de café fumegante e um olhar compreensivo. Como está sua mãe? Melhor. Foi mais susto que qualquer coisa. Isabela pausou. Onde está Ricardo? No escritório. Esteve acordado a noite toda, escrevendo. Isabela subiu as escadas lentamente, cada passo pesando como chumbo. Sabia que precisava enfrentar o que havia acontecido na noite anterior, mas não tinha certeza se estava pronta para as consequências. Encontrou Ricardo exatamente como Helena havia descrito, sentado em frente ao computador, digitando com uma intensidade que ela não havia visto desde que chegara. Quando ele a viu, seus dedos pararam sobre o teclado. Como está sua mãe? Foi a primeira coisa que ele disse. Estável. Obrigada por perguntar. E você? Como está? Isabela se aproximou da janela, evitando olhar diretamente para ele. Cansada, confusa, arrependida. Arrependida de quê? Você sabe de quê? Ricardo salvou o documento e virou a cadeira para encará-la. Das palavras que disse antes de sair, entre outras coisas. Isabela, olhe para mim. Relutantemente ela se virou. Ricardo estava diferente. Havia uma energia nele que não existia há semanas. Você não pode se arrepender de ter dito a verdade. A verdade complica tudo. A verdade liberta tudo. Isabela riu amargamente. Fácil falar quando você não tem que lidar com as consequências profissionais e éticas. E quais são essas consequências? Ricardo, eu sou sua cuidadora. Você está na lista de transplante. Sua estabilidade emocional é crucial para me manter vivo até aparecer um coração, ele completou. Eu sei. Dr. Ferreira me lembrou disso ontem. Como assim ontem? Ele ligou. Aparentemente, minha pressão arterial tem oscilado nas últimas semanas. Ele quer me ver hoje. O estômago de Isabela despencou. Por que você não me contou? Porque sabia que você se culparia. E eu não deveria me culpar. Sou eu quem está causando essa instabilidade. Ricardo se levantou, aproximando-se dela. Não, Isabela. Você é a única coisa que está me mantendo estável. Os números dizem o contrário. Os números não conseguem medir o que acontece aqui. Ele tocou o peito. Quando você está por perto. Ricardo, pare. Por quê? Porque a verdade é inconveniente? Porque a verdade pode te matar. A intensidade das palavras ecoou pelo escritório. Isabela sentiu lágrimas queimando seus olhos novamente. Você não entende, ela continuou, a voz trêmula. Se sua condição se deteriorar por causa dos meus sentimentos, se você perder sua posição na lista, se eu morrer? Sim. E você acha que viver sem sentir vale mais que morrer tendo sentido? Eu acho que viver é mais importante que qualquer sentimento. Ricardo a estudou por um longo momento. Mesmo que não seja realmente viver? Sim. Então nós temos um problema. Temos? Porque eu prefiro 6 meses realmente vivendo com você do que 2 anos existindo sem você. A consulta com o Dr. Ferreira aconteceu naquela tarde. Isabela dirigiu em silêncio, ambos perdidos em seus próprios pensamentos. A tensão no carro era palpável. No consultório, os números confirmaram os piores medos de Isabela. A pressão arterial de Ricardo havia aumentado consistentemente nas últimas 3 semanas. Seu ritmo cardíaco estava irregular. Havia sinais de estresse no sistema cardiovascular. Ricardo, disse Dr. Ferreira tirando os óculos. Preciso ser direto. Esses números me preocupam. O quanto? Se essa tendência continuar, talvez tenhamos que considerar internação para estabilização. Isabela sentiu o mundo girar. Por quanto tempo? Até que encontremos a causa do estresse e a eliminemos.
E se não encontrarmos? Dr. Ferreira hesitou. Então talvez tenhamos que reavaliar sua posição na lista de transplante. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo olhou para Isabela, que estava pálida como papel. Doutor, disse Ricardo finalmente, é possível que estresse emocional cause essas alterações? Certamente, estresse de qualquer tipo pode ser prejudicial para pacientes cardíacos. Por isso sempre enfatizo a importância de estabilidade emocional. E se o estresse fosse positivo? Dr. Ferreira franziu a testa. Como assim? E se fosse o estresse de se apaixonar? Isabela fechou os olhos, percebendo que Ricardo estava prestes a contar tudo. Ricardo, murmurou ela. Não, Isabela. Ele precisa saber. Ricardo se virou para o médico. Estou me apaixonando pela minha cuidadora, e acredito que ela também sente algo por mim. Dr. Ferreira olhou entre os dois, processando a informação. Entendo. E isso é um problema? Perguntou Ricardo. Pode ser. Relacionamentos são complexos, especialmente em situações como esta. A linha entre cuidado profissional e envolvimento pessoal pode criar complicações. Que tipo de complicações? Dependência emocional excessiva, estresse relacionado à natureza temporária da situação, conflitos éticos. Dr. Ferreira pausou. Senhorita Cardoso, qual é a sua perspectiva profissional sobre isso? Isabela abriu os olhos, sentindo todos os olhares sobre ela. Acredito que nossa situação se tornou problemática. Talvez seja melhor eu me afastar. Não, disse Ricardo imediatamente. Ricardo, não, Isabela. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida em anos. Não vou deixar você ir embora por causa de números em um gráfico. Esses números podem salvar ou custar sua vida. E o que adianta salvar minha vida se não posso vivê-la? Dr. Ferreira os observou discutir, vendo a paixão e o desespero em ambas as vozes. Posso fazer uma sugestão? Interrompeu ele. Ambos se viraram para ele. Vamos tentar uma abordagem diferente. Em vez de se afastarem, que tal se aproximarem? Como assim? Perguntou Isabela. O estresse que estou vendo nos números de Ricardo não parece vir de felicidade. Parece vir de repressão. Ele está lutando contra seus sentimentos, não abraçando-os. Doutor, disse Isabela, isso vai contra tudo que aprendi sobre ética profissional. E eu entendo isso. Mas também entendo que às vezes a cura não vem de protocolos médicos tradicionais. Ricardo se inclinou para a frente. O que está sugerindo? Que vocês parem de lutar contra o inevitável e vejam se a honestidade emocional não traz mais estabilidade que a repressão. E se der errado? Então tentaremos outra abordagem. Mas, francamente, a situação atual claramente não está funcionando. A viagem de volta para casa foi ainda mais silenciosa que a ida. Isabela dirigia com os nós dos dedos brancos, agarrando o volante. Ricardo olhava pela janela, processando as palavras do médico. Você sabe que isso é loucura, não sabe? Disse ela finalmente. Você sabe que é a única coisa que faz sentido, não sabe? Ricardo, sou sua funcionária. Você está doente. Há uma diferença de poder aqui que... Que diferença de poder? Você literalmente segura minha vida nas suas mãos. Isso é diferente. É? Eles chegaram na mansão e subiram em silêncio. Ricardo foi direto para o escritório, Isabela para seu quarto. Mas depois de uma hora tentando ler um livro médico, ela não conseguiu mais se concentrar. Subiu para procurá-lo e o encontrou na varanda de seu quarto, olhando para o jardim. A noite estava clara, a lua cheia iluminando as árvores. Posso entrar? Ele se virou. Sempre. Isabela se aproximou, ficando ao lado dele na balaustrada. No que está pensando? Em como chegamos aqui. Aqui onde? Neste ponto onde temos que escolher entre fazer a coisa certa e fazer a coisa que nossos corações querem. Isabela suspirou. E qual é a diferença? Você me diz. Ela o olhou. Na luz da lua, ele parecia mais jovem, mais vulnerável. A coisa certa seria eu manter distância profissional, monitorar seus sinais vitais,
Garantir que você esteja em condições ideais para o transplante. E a coisa que seu coração quer? Isabela fechou os olhos. A coisa que meu coração quer é impossível. Tente-me. Meu coração quer acordar todos os dias ao seu lado. Quer cuidar de você não porque é pago para isso, mas porque não consigo imaginar não fazer isso. Quer. Ela pausou, respirando fundo. Quer amar você sem medo das consequências. Ricardo se virou completamente para ela. Isabela. Mas não posso ter o que meu coração quer, Ricardo. Porque se algo der errado, se você ficar pior, se perder sua chance de transplante, eu nunca me perdoaria. E se tudo der certo? Como pode dar certo? Você está doente. Eu sou sua funcionária. Quando você melhorar, voltará para a sua vida. E eu? E você o quê? Voltarei para a minha. Ricardo deu um passo em sua direção. E se eu não quiser voltar para a minha vida sem você? Ricardo, e se eu quiser construir uma vida nova, com você? Você não sabe o que está dizendo. Sei exatamente o que estou dizendo. Ele ergueu a mão, tocando seu rosto. Estou dizendo que te amo. As palavras ficaram suspensas no ar da noite. Isabela sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. Você não pode me amar. Por que não? Por quê? Ela lutou para encontrar as palavras. Porque eu também te amo. E isso muda tudo. Ricardo sorriu. Um sorriso cheio de tristeza e esperança. Muda mesmo. Ricardo, Dr. Ferreira pode estar errado. E se admitirmos nossos sentimentos e sua condição piorar? E se... Isabela, olhe para mim. Ela o fez, vendo a certeza em seus olhos. Eu vou morrer um dia. Pode ser em 6 meses. Pode ser em 50 anos se o transplante der certo. Mas vou morrer. E quando isso acontecer, não quero me arrepender de não ter amado você completamente enquanto pude. E se eu não conseguir lidar com te perder? E se você não conseguir lidar com nunca ter me tido? Isabela sabia que havia chegado ao ponto de não retorno. Podia continuar lutando contra seus sentimentos, mantendo a distância profissional, protegendo a ambos das complicações. Ou podia fazer o que Dr. Ferreira havia sugerido, parar de lutar contra o inevitável. Se fizermos isso, ela disse finalmente, se admitirmos que nos amamos, tudo muda. Tudo. Não há volta. Não há. E se der errado? E se der certo? Isabela o olhou por um longo momento, vendo não apenas o homem doente que ela cuidava, mas o homem que havia se apaixonado por ela, que a amava o suficiente para arriscar tudo. Está bem, ela murmurou. Está bem o quê? Está bem, eu te amo. Está bem. Vamos parar de lutar contra isso. Está bem. Ela respirou fundo. Vamos ver o que acontece quando paramos de ter medo. Ricardo sorriu, um sorriso que iluminou todo o seu rosto. Lentamente, ele se inclinou em direção a ela. Posso te beijar? Se não fizer isso logo, eu vou te beijar primeiro. E finalmente, depois de semanas de tensão e luta, seus lábios se encontraram. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ainda estivessem testando se aquilo era real. Depois se aprofundou, cheio de todos os sentimentos que haviam estado guardando. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. E agora? Perguntou Isabela. Agora, disse Ricardo, puxando-a para mais perto. Agora realmente vivemos. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara à mansão, Isabela não dormiu em seu próprio quarto. Ficou com Ricardo, não fazendo amor. Ambos sabiam que ainda era muito cedo para isso, mas simplesmente ficando juntos. Ela deitou em seus braços, ouvindo sua respiração, sentindo seu coração bater contra seu peito. Era irregular, ainda afetado pela doença, mas estava batendo. E por agora, isso era suficiente. Não tenho medo, murmurou ele no escuro. Deveria ter. Por quê? Porque eu tenho medo o suficiente por nós dois. Ricardo beijou seu cabelo. Do que você tem medo? De te perder. De me perder em você. De tomarmos a decisão errada.
de tomarmos a decisão certa, mas no momento errado. E do que você não tem medo? Isabela pensou na pergunta. Não tenho medo de te amar. Isso é a única coisa da qual não tenho medo. Então vamos nos concentrar nisso. E ali, no escuro, segurando um ao outro, eles finalmente pararam de lutar contra o amor que havia crescido entre eles. Não sabiam o que o futuro traria, se Ricardo conseguiria o transplante, se conseguiriam navegar pelas complicações de sua situação. Mas sabiam que se amavam. E pela primeira vez em muito tempo, isso parecia ser suficiente para começar. Do lado de fora, uma tempestade começou a se formar no horizonte. Mas dentro da mansão, nos braços um do outro, Isabela e Ricardo encontraram a calmaria que haviam estado procurando sem saber. A tempestade real ainda estava por vir. Mas agora, pelo menos, eles a enfrentariam juntos. Os primeiros dias como um casal oficial foram uma dança delicada entre a felicidade e a incerteza. Isabela acordava nos braços de Ricardo, por um momento esquecendo toda a complexidade de sua situação, até que a realidade voltava com o primeiro monitoramento matinal dos sinais vitais. Sua pressão está melhor, disse ela numa manhã, 5 dias depois de sua primeira noite juntos. O Dr. Ferreira estava certo então. Ricardo estava sentado na beira da cama, observando-a anotar os números. Parece que sim. Honestidade emocional está funcionando melhor que repressão. Ricardo sorriu, puxando-a para se sentar ao seu lado. Não foi a única coisa que melhorou. O que mais? Estou escrevendo novamente. Realmente escrevendo. Isabela se aninhou contra ele. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre amor na sombra da mortalidade. Sobre encontrar vida quando você pensa que ela acabou. Posso ler? Quando terminar o primeiro capítulo, eles estabeleceram uma nova rotina. As manhãs continuavam com cuidados médicos, mas agora incluíam cafés da manhã onde conversavam sobre sonhos, planos e pequenos detalhes do dia a dia. Ricardo escrevia nas tardes, enquanto Isabela estudava ou conversava com Camila por telefone. Como ele está? Perguntou Camila durante uma dessas ligações. Melhor. Os números estão se estabilizando. E vocês? Como vocês estão? Isabela hesitou. Era a primeira vez que falava sobre o relacionamento com alguém de fora. Assustados, mas felizes. Isa, você tem certeza de que sabe o que está fazendo? Não tenho certeza de nada, mas sei que o amo. E depois? Quando ele melhorar? Quando não precisar mais de cuidados? Era a pergunta que Isabela evitava fazer a si mesma. Não sei, Camila. Estamos vivendo um dia de cada vez. E se o coração aparecer amanhã? Então vamos lidar com isso quando acontecer. Mas a pergunta ficou ecoando em sua mente. O que aconteceria quando Ricardo não precisasse mais dela profissionalmente? O amor que haviam construído na intimidade forçada dos cuidados médicos sobreviveria no mundo real? A resposta começou a se delinear 2 semanas depois, quando o Dr. Ferreira fez uma visita não programada. Tenho novidades, anunciou ele entrando no escritório onde Ricardo trabalhava e Isabela organizava medicações. Que tipo de novidades? Perguntou Ricardo, tensão imediata em sua voz. Sua posição na lista melhorou novamente. Agora você é o 4º. Isabela sentiu seu coração acelerar. 4 significava que um transplante poderia acontecer a qualquer momento. E há mais, continuou o Dr. Ferreira. Seus últimos exames mostram estabilização notável. Frequência cardíaca regularizada, pressão controlada, níveis de estresse significativamente reduzidos. O que isso significa? Perguntou Isabela. Significa que vocês fizeram a escolha certa. O relacionamento está sendo benéfico para a saúde dele, não prejudicial. Ricardo pegou a mão de Isabela. Então não estamos mais experimentando? Não. Vocês provaram que o amor pode ser medicina também. Depois que o médico partiu, eles ficaram em silêncio no escritório, processando a informação. 4º lugar, murmurou Ricardo finalmente. 4º lugar, repetiu Isabela. Isso significa...
que pode acontecer a qualquer momento. Eles se olharam, vendo o mesmo medo refletido nos olhos um do outro. O medo não era da cirurgia ou das complicações médicas, era do que viria depois. Isabela, disse Ricardo, precisamos conversar sobre o futuro. Eu sei. Quando eu fizer o transplante, se você fizer o transplante. Quando eu fizer o transplante, ele continuou firmemente, vou me recuperar. Vou voltar a trabalhar, a viajar, a ter uma vida normal. Eu sei. E você? Eu o quê? O que você quer fazer? Voltar para o hospital? Continuar como cuidadora particular? Ou... Ele hesitou. Você estaria disposta a tentar construir algo novo comigo? Isabela levantou-se, caminhando até a janela. Do lado de fora, Helena podava as roseiras, um ciclo infinito de cuidado e renovação. Ricardo, somos duas pessoas muito diferentes. Como assim? Você é um milionário. Eu venho da periferia de São Paulo. Você é famoso, eu sou anônima. Você tem um mundo inteiro de possibilidades. Eu tenho uma família que depende de mim. E isso importa? Importa para o mundo real. Ricardo se aproximou dela. Importa para você? Isabela se virou para encará-lo. Não. Para mim você é apenas o homem que me faz querer ser corajosa. Então case comigo. As palavras saíram tão naturalmente que levaram um momento para realmente processá-las. Isabela ficou parada, olhando para ele. O quê? Case comigo. Depois do transplante, quando eu estiver recuperado, case comigo. Ricardo, eu sei que é loucura. Sei que nos conhecemos há apenas 2 meses. Sei que nossa situação é complicada. Mas também sei que te amo de uma forma que nunca amei ninguém. E se você mudar de ideia quando estiver curado? Não vou mudar. Como pode ter certeza? Porque você não me ama apesar de eu estar doente. Você me ama apesar de eu ser quem sou. E isso não vai mudar com um coração novo. Isabela sentiu lágrimas queimando seus olhos. É muito arriscado. Viver é arriscado. Amar é arriscado. Mas a alternativa é existir sem viver. E se... Isabela, ele interrompeu gentilmente. Você quer casar comigo? A pergunta simples cortou através de todas as suas ansiedades e medos. No fundo, a resposta era clara. Sim, ela murmurou. Sim, eu quero. Ricardo sorriu, um sorriso que iluminou todo o seu rosto. Então vamos parar de criar problemas que talvez nunca existam. Naquela noite eles ligaram para Camila e a mãe de Isabela para contar as novidades. A reação de ambas foi uma mistura de alegria e preocupação. Você tem certeza, filha? Perguntou sua mãe através do telefone. Tenho, mãe. Eu o amo. E ele te ama? Ama. Então isso é o que importa. Camila foi mais direta. Isa, preciso te perguntar uma coisa, e quero uma resposta honesta. Pode perguntar. Você está fazendo isso porque o ama ou porque se sente obrigada a cuidar dele? A pergunta pegou Isabela de surpresa. Por que pergunta isso? Porque você sempre cuidou de todo mundo, do papai quando estava doente, da mamãe depois que ele morreu, de mim durante a faculdade. Às vezes tenho medo de que você confunda amor com responsabilidade. Isabela considerou as palavras da irmã. Cam, quando eu cuido dele, não sinto que estou trabalhando. Sinto que estou em casa. E quando ele não precisar mais de cuidados, então eu vou amá-lo de outras formas. Camila suspirou. Está bem. Se você tem certeza, eu apoio. Depois das ligações, Isabela e Ricardo se sentaram no jardim, planejando como seria o futuro. Onde vamos morar? Perguntou ele. Não sei. Nunca pensei nisso. Eu gostaria de manter esta casa. Tem boas memórias agora. E quanto ao trabalho? Você vai voltar a escrever profissionalmente? Sim, mas de forma diferente. Quero escrever sobre coisas que importam. Sobre segundo chances, sobre amor, sobre o que realmente faz a vida valer a pena. E eu? O que você quer fazer? Isabela pensou. Gostaria de estudar mais. Talvez fazer uma especialização em cuidados paliativos. Ajudar outras pessoas que estão passando pelo que você passou.
Você quer continuar cuidando de pessoas doentes? Quero ajudar pessoas a viverem melhor, independente de quanto tempo tenham. Ricardo assentiu. Faz sentido. Você tem um dom para isso. E se quisermos ter filhos? A pergunta ficou suspensa no ar. Era algo que nenhum dos dois havia mencionado antes. Você quer filhos? Perguntou ele. Quero. E você? Com você? Sim. Mesmo sabendo que eu posso ser como minha mãe e me perder completamente se algo acontecer com você? Mesmo assim. E eu prometo fazer todo o possível para não te deixar. Não é uma promessa que você pode fazer. Não, mas é uma promessa que posso tentar cumprir. Os dias que se seguiram foram preenchidos por uma felicidade cautelosa. Eles viviam como se fossem um casal normal, mas sempre com a consciência de que o telefone poderia tocar a qualquer momento com a notícia de um coração disponível. Ricardo terminou o primeiro capítulo de seu novo livro e o mostrou para Isabela. Era uma narrativa linda sobre encontrar amor quando se está perdendo tudo mais, sobre como a vulnerabilidade pode ser uma força, não uma fraqueza. É lindo, disse ela, terminando de ler. É nossa história. É nossa história até agora. Ainda estou escrevendo o final. E como termina? Não sei ainda. Depende do que acontecer nos próximos dias. Como se o universo estivesse ouvindo, o telefone tocou naquele exato momento. Era Dr. Ferreira. Ricardo, preciso que vocês venham ao hospital agora. Por quê? O que aconteceu? Temos um coração. O mundo parou. Isabela sentiu suas pernas ficarem fracas. Ricardo ficou pálido, agarrando o telefone. Tem certeza? Compatibilidade perfeita. O doador foi um jovem de 28 anos, vítima de acidente de moto. A família consentiu. Precisamos de vocês aqui em 2 horas. Estamos indo. Ricardo desligou o telefone e se virou para Isabela. Ambos tinham lágrimas nos olhos. Chegou a hora, disse ele. Chegou. Eles se abraçaram, segurando um ao outro como se pudessem parar o tempo. Tenho medo, sussurrou Isabela. Eu também. E se algo der errado? E se tudo der certo? Ricardo, eu te amo. Eu também te amo. E quando eu acordar dessa cirurgia, vamos começar nossa vida real juntos. O caminho para o hospital foi surreal. Isabela dirigia enquanto Ricardo olhava pela janela, vendo São Paulo passar como se fosse a primeira ou a última vez. Está arrependido de alguma coisa? Perguntou ele. Do quê? De ter me encontrado. De ter se apaixonado por um homem doente. De ter complicado sua vida. Isabela parou no sinal vermelho e se virou para ele. A única coisa de que me arrependo é de ter demorado tanto para te dizer que te amo. E depois da cirurgia, quando eu estiver bem, aí vamos descobrir quem somos quando não estamos lutando contra a morte. E se não gostarmos de quem somos? Então vamos nos tornar quem queremos ser. O sinal abriu. E eles continuaram em direção ao hospital, em direção ao futuro, em direção à possibilidade de uma vida inteira juntos. No hospital, enquanto Ricardo era preparado para a cirurgia, Isabela segurou sua mão. Eu estarei aqui quando você acordar, prometeu ela. Sempre? Sempre. Mesmo quando eu estiver chateau, teimoso e saudável. Especialmente então. Ricardo sorriu, sendo levado para o centro cirúrgico. Te amo, futura senhora Monteiro. Te amo, futuro senhor Coração Novo. E então ele sumiu atrás das portas duplas, carregando com ele o coração doente que havia unido 2 estranhos e os transformado em almas gêmeas. Isabela se sentou na sala de espera, começando a contagem regressiva das próximas 8 horas, que determinariam se eles teriam uma vida inteira juntos ou se sua história de amor seria apenas uma linda memória. Mas pela primeira vez desde que se conheceram, Isabela não estava com medo, estava cheia de esperança. Porque independente do que acontecesse naquela sala de cirurgia, eles haviam provado que o amor pode florescer nos lugares mais improváveis e transformar até mesmo as circunstâncias mais desesperadoras em algo belo. E isso, ela sabia, era um milagre em si mesmo. A sala de espera do Hospital das Clínicas nunca havia parecido tão pequena.
Isabela andava de um lado para o outro, seus passos ecoando no piso frio, contando mentalmente as horas que se passavam. 8 horas. O doutor Ferreira havia dito que a cirurgia duraria entre 6 e 8 horas. Camila chegou por volta da 3ª hora trazendo café e um abraço apertado. Como você está? Perguntou sua irmã, observando os olhos vermelhos de Isabela. Aterrorizada, esperançosa, exausta. Isabela aceitou o café com mãos trêmulas. Tudo ao mesmo tempo. Ele vai ficar bem, Isa. Sinto isso. E se não ficar? E se for tarde demais? E se o coração não se adaptar? E se tudo der certo e vocês tiverem 50 anos juntos? Isabela tentou sorrir, mas a ansiedade era maior que qualquer tentativa de otimismo. Às 4 horas de cirurgia, sua mãe chegou, ainda de uniforme do trabalho. Filha, disse Rosa Cardoso abraçando-a, como está o coração dele? Sendo substituído neste exato momento. E o seu? Isabela encostou a cabeça no ombro da mãe. Partido de medo. Mas ainda batendo forte. Ainda batendo forte. Às 6 horas, Helena apareceu no hospital, carregando uma sacola com sanduíches que ninguém comeu e um carinho silencioso que disse mais que palavras. Ele é forte, disse a governanta, sentando-se ao lado de Isabela. Mais forte desde que você chegou. E se eu o estiver perdendo agora? Então você o amou bem enquanto o teve. Às 7 horas e 40 minutos, as portas do centro cirúrgico se abriram. Doutor Ferreira apareceu, ainda com roupas cirúrgicas, o rosto cansado, mas com um sorriso discreto. Isabela se levantou tão rapidamente que quase tropeçou. Como ele está? A cirurgia foi um sucesso completo. As palavras ecoaram pela sala de espera como uma explosão de alívio. Isabela sentiu suas pernas cederem e Camila a segurou. Ele está bem? Realmente bem? O coração novo está funcionando perfeitamente. Ritmo regular, pressão estável, não houve complicações. Isabela começou a chorar. Lágrimas de alívio, gratidão, exaustão e amor. Quando posso vê-lo? Ele ainda está sob efeito da anestesia, mas deve acordar nas próximas 2 horas. Você pode ficar com ele na UTI pós-cirúrgica. Ricardo acordou lentamente, como se estivesse emergindo de um sonho profundo. A primeira coisa que percebeu foi a ausência de dor no peito. Uma ausência tão estranha que por um momento pensou que ainda estivesse sonhando. A segunda coisa que percebeu foi Isabela, dormindo em uma cadeira ao lado de sua cama, a cabeça apoiada na cama, uma das mãos segurando a dele. Isa, ele murmurou, a voz rouca. Ela acordou instantaneamente, como se tivesse estado esperando apenas aquele som. Ricardo! Seus olhos se encheram de lágrimas quando ela viu os dele abertos e focados. Você está bem? Como se sente? Ricardo tentou se concentrar nas sensações em seu corpo. Diferente. Como se eu tivesse um motor novo. Você tem, Isabela sorriu através das lágrimas. Um coração perfeito e saudável de 28 anos. E você ainda está aqui. Prometi que estaria. Para sempre? Para sempre. Ricardo apertou sua mão com uma força que ela não sentia há meses. Então podemos começar nossa vida real agora. A recuperação foi surpreendentemente rápida. Em 3 dias, Ricardo estava saindo da UTI. Em 1 semana, estava caminhando pelos corredores do hospital. Em 2 semanas, recebeu alta médica. Nunca vi uma recuperação tão bem sucedida, disse Dr. Ferreira durante a última consulta hospitalar. Seu corpo aceitou o novo coração como se sempre tivesse sido seu. E agora? Perguntou Isabela. Agora vocês vivem. Medicação imunossupressora pelo resto da vida, consultas regulares, mas por todos os indicadores médicos, Ricardo tem pela frente décadas de vida saudável. Quando saíram do hospital, Ricardo parou na porta principal, respirando fundo o ar de São Paulo. Primeira respiração com coração novo do lado de fora, disse ele. Como se sente? Como se eu tivesse nascido de novo. E o que você quer fazer primeiro? Ricardo se virou para ela,
tirando uma pequena caixa do bolso. Primeiro, quero fazer isso direito. Isabela ficou sem respiração quando ele se ajoelhou ali mesmo, na calçada do hospital onde se conheceram. Isabela Cardoso, disse ele, abrindo a caixa para revelar um anel simples, mas elegante. Você me salvou de todas as formas possíveis. Me ensinou a viver, a amar, a ter esperança. Quer casar comigo? Não porque estou doente, não porque você cuida de mim, mas porque não consigo imaginar uma vida sem você. Isabela olhou para o homem ajoelhado à sua frente, não mais pálido e frágil, mas vibrante e cheio de vida, e viu o futuro que haviam planejado se tornando real. Sim, ela disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, sim, 1000 vezes sim. 3 meses depois, numa manhã ensolarada de dezembro, eles se casaram no jardim da mansão onde se apaixonaram. A cerimônia foi pequena e íntima, família, alguns amigos próximos, Helena, Dr. Ferreira e alguns colegas do hospital de Isabela. Ricardo estava radiante em um terno cinza claro, sem qualquer sinal da doença que quase o levara. Isabela usava um vestido simples, mas elegante, escolhido com a ajuda de Camila e sua mãe. Quando olho para vocês dois, disse o celebrante, vejo prova de que o amor pode florescer nas circunstâncias mais improváveis e criar milagres. Quando chegou a hora dos votos, Ricardo falou primeiro. Isabela, você entrou na minha vida quando eu pensava que ela estava acabando. Me ensinou que viver não é apenas respirar, é sentir, é arriscar, é amar mesmo quando tudo parece incerto. Prometo passar cada dia do resto da minha vida, e agora eu tenho muitos pela frente, te mostrando o quanto você significa para mim. Isabela enxugou uma lágrima antes de falar. Ricardo, você me ensinou a diferença entre cuidar por dever e cuidar por amor. Me mostrou que é possível ser forte e vulnerável ao mesmo tempo. Prometo continuar cuidando de você, não porque precisa, mas porque escolho fazer isso, todos os dias, pelo resto da nossa vida juntos. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, o beijo que trocaram foi cheio de promessas cumpridas e futuros possíveis. 6 meses depois do casamento, eles estavam sentados no mesmo escritório onde se conheceram, mas agora completamente transformado. As estantes estavam cheias de novos livros, alguns de Ricardo, outros sobre desenvolvimento de carreira em saúde que Isabela estava estudando. Como está o livro? Perguntou ela, entrando com 2 xícaras de chá. Terminado, anunciou Ricardo, salvando o documento final. Sério? Como termina nossa história? Quer ler? Isabela se acomodou ao lado dele enquanto Ricardo abria a última página do manuscrito. E assim descobrimos que o amor não é encontrado nas circunstâncias perfeitas, mas criado nas imperfeitas. Não é sobre nunca ter medo, mas sobre escolher amar apesar do medo. Não é sobre garantias, mas sobre fé. Isabela e eu começamos como estranhos unidos pela doença. Nos tornamos cuidadora e paciente. Depois, nos transformamos em 2 pessoas que escolheram construir uma vida juntos, não apesar das cicatrizes, mas por causa da força que elas representam. Hoje, quando acordo e sinto meu coração novo batendo forte, sei que carrego não apenas o presente físico de um doador anônimo, mas também o presente emocional de uma mulher que me ensinou que vale a pena lutar pela vida. E quando olho para Isabela, vejo não a mulher que me salvou, mas a mulher que escolheu construir comigo algo completamente novo. Vejo minha parceira, minha melhor amiga, minha esposa. Nossa história não termina com "e viveram felizes para sempre", porque sabemos que a felicidade não é um destino, mas uma escolha diária. É a escolha de continuar se apaixonando pela mesma pessoa todos os dias, de enfrentar juntos o que vier, de construir algo bonito mesmo quando, especialmente quando, tudo parece incerto. E se há uma lição em nossa jornada, é esta. Às vezes, quando você pensa que sua vida está acabando, na verdade ela está apenas começando. Às vezes, o maior presente não é evitar a dor, mas encontrar alguém que vale a pena enfrentá-la ao lado. Meu nome é Ricardo Monteiro. Eu era um homem que estava morrendo.
Agora sou um homem que está vivendo. E a diferença não foi apenas um coração novo. A diferença foi o amor. Isabela terminou de ler com lágrimas nos olhos. É perfeito. É a nossa história. Nossa história até agora. E como você acha que ela continua? Isabela sorriu, colocando a mão sobre o próprio ventre, onde uma nova vida começava a crescer. Acho que a próxima parte será sobre como 2 corações se tornam 3. Ricardo seguiu seu olhar, e seus olhos se arregalaram quando entendeu. Você está... 2 meses. Isabela! Ele a ergueu nos braços, girando-a pelo escritório. Quando você descobriu? Ontem. Queria esperar você terminar o livro para contar. Como se sente? Assustada, feliz, esperançosa. Tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. Ricardo a colocou no chão, as mãos indo automaticamente para sua cintura. Vamos ser pais. Vamos. E se eu não souber como fazer isso? Então vamos aprender juntos, como tudo mais. Eles se abraçaram ali no escritório, cercados pelos livros que contavam sua história e pelos sonhos que ainda estavam escrevendo. Do lado de fora, o jardim florescia numa explosão de cores primaveris. Helena podava as roseiras, continuando o ciclo eterno de cuidado e renovação. O telefone tocava ocasionalmente. Editores interessados no novo livro de Ricardo, universidades querendo Isabela para palestras sobre cuidados humanizados, amigos marcando jantares. A vida acontecendo em toda sua glória cotidiana e extraordinária. Naquela noite, deitados em sua cama, Ricardo com uma mão no peito sentindo seu coração novo bater forte, e a outra no ventre de Isabela, onde uma nova vida crescia, eles conversaram sobre o futuro. Como vamos chamar? Perguntou ele. Se for menina, Helena, em homenagem à mulher que cuidou de nós quando estávamos aprendendo a cuidar um do outro. E se for menino? Rafael. Significa Deus curou. Perfeito. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, simplesmente absorvendo a magnitude de tudo que havia mudado em suas vidas. Ricardo? Você se arrepende de alguma coisa? Só de uma. Do quê? De não ter ficado doente mais cedo para te encontrar antes. Isabela riu, um som que encheu o quarto de alegria. Isso é a coisa mais ridícula e mais romântica que você já disse. É verdade. Eu prefiro assim. Nos encontramos no momento certo, da forma certa, pelos motivos certos. Para nos salvarmos mutuamente? Para nos escolhermos mutuamente. E ali, no escuro, com um coração novo batendo forte e uma nova vida crescendo entre eles, Ricardo e Isabela sabiam que sua história, que havia começado com um homem implorando para não morrer sozinho, havia se transformado em algo muito mais bonito. Uma história sobre escolher viver, sobre construir amor onde havia apenas necessidade, sobre transformar cicatrizes em força e medo em coragem. Uma história sobre segundas chances e primeiros amores. Sobre como, às vezes, quando tudo parece estar acabando, na verdade está apenas começando. E enquanto São Paulo dormia lá fora, dentro da mansão que havia testemunhado sua jornada do desespero à esperança, 2 corações batiam em perfeita sincronia. Um novo, um antigo, ambos cheios de amor e vida. O futuro se estendia à frente deles, não mais sombrio pela incerteza da doença, mas brilhante com todas as possibilidades que 2 pessoas apaixonadas podem criar juntas. E na mesinha de cabeceira, ao lado da cama onde dormiam abraçados, estava o manuscrito completo do livro de Ricardo. Sua história, a história deles, esperando para inspirar outros corações que ainda estavam aprendendo que valer a pena. Porque no final, era isso que eles haviam descoberto. Que amar alguém não é apenas estar disposto a morrer por eles, mas estar disposto a viver com eles, todos os dias, escolhendo a coragem em vez do medo, a esperança em vez do desespero, a vida em vez da mera existência. E essa, talvez, seja a mais bela história de amor de todas, a que não termina com "e viveram felizes para sempre", mas com "e escolheram ser felizes, sempre".